Senhor Isaías Santana, um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Abre Aspas. É sempre importante estarmos em contato aí com a população e, claro, nesses momentos o que conta são as atualizações. Nós damos um bom dia ao senhor e gostaríamos aí para a gente começar uma atualização geral dentro do quadro aí de coronavírus por parte da Prefeitura de Jacareí. Muito bom dia. Bom dia. Nós temos cerca de 88 laudos aguardando a resposta e temos a expectativa de que com a chegada desses 88 laudos o quadro se altere, mas por enquanto 2 mortes confirmadas, 2 suspeitas à guarda de retorno e cerca de 20 confirmados. Desses 20 nós temos 3 em cuidados hospitalares e os demais estão em domicílio, estão fazendo a quarentena nas suas próprias residências. Perfeito. Prefeito, existe uma preocupação muito grande em relação aos profissionais da saúde. Em Jacareí, eu vi em outro emissor esses dias, que Jacareí tinha uma grande parcela desses casos suspeitos sendo profissionais da saúde. O senhor pode dar uma atualização de quanto desses suspeitos são profissionais da saúde? No estado como um todo e no Brasil, esse é um fenômeno muito grave, porque no mês de março, já que os nossos dados estão aí atrasados há quase 2 semanas, no mês de março não havia ainda a consciência dos profissionais da saúde da necessidade de defesa, então houve uma certa negligência. Aqui também está dentro da perspectiva regional, cerca de 50%. Só que, como estão próximos, o contágio é logo detectado. E aí esses profissionais já ficam em quarentena domiciliar. Isso vai criar uma dificuldade maior, porque é um quadro que não é facilmente reposto. É mais um dado pelo qual reforça a necessidade da manutenção da quarentena e da manutenção de todos esses cuidados preliminares para a gente não ter uma situação na qual a dependência da estrutura hospitalar seja a razão do sucesso. E, prefeito, existem muitos questionamentos em relação à saúde da cidade, né? A gente está falando dos profissionais da saúde, então minha primeira pergunta é sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Jacareí está dando suporte a esses profissionais? Tem EPI para todo mundo? Em relação aos leitos, né, de UTI, enfermaria, como é que está a situação aí de Jacareí? O senhor nos informou na semana retrasada, quando conversamos aqui sobre o hospital de campanha. Como é que está o caso geral aí da saúde em Jacareí? Olha, como disse, só 3 pacientes de Covid estão sob cuidado hospitalar. E desses 3, 2 na rede particular e 1 na rede pública. Um número bastante pequeno. Nós já fizemos a reformulação e a UPA Telmo Cruz está com 30 leitos de semi-UTI, com equipamentos para um tratamento mais intenso. Ontem recebemos de uma empresa local 3 respiradores e que irão melhorar o desempenho. O governo do estado já autorizou a ampliação das vagas de UTI da Santa Casa e com isso nós vamos dobrar a capacidade da Santa Casa, de tal forma que nós estamos nos preparando para, no pico da necessidade de atenção médica, que é na segunda quinzena de maio, termos essa estrutura básica. O hospital de campanha, na próxima semana, já terá 10 leitos disponíveis e, na sequência, até o final de maio, nós terminaremos os outros 20 leitos, chegando a um número razoável de leitos exclusivo e também sabemos que esse enfrentamento é regional. Quanto aos equipamentos de proteção, foi a primeira providência, a Prefeitura foi atrás em todos os fornecedores, a Prefeitura também contratou, junto com o Ministério da Saúde, no exterior, não há falta. Nós estamos oferecendo a todos os profissionais toda a proteção para que eles trabalhem com segurança. E, prefeito, outra medida também agora, não só em relação à saúde, mas também à economia. A gente sabe que com a paralisação do comércio, né, muitas famílias aí que estão mais desalentadas cabem a ter aí uma falta de alimentos. Quais são as ações sociais, as principais ações sociais que a Prefeitura está tomando também nesse momento de pandemia aí na cidade? Nós articulamos uma grande rede de cestas básicas. Já adquirimos para o mês de abril 2.000 cestas básicas, estamos fazendo essa distribuição a partir do cadastro que é feito no CRAS,
nesse momento nós estamos vivendo o ano eleitoral, as autoridades, os agentes políticos, não deve aparecer em momento nenhum, mas em especial nesse momento. Então, todo o atendimento é institucional, o município procura o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência, o pessoal da Secretaria de Assistência faz a conferência, na medida do possível, faz a triagem e eles próprios, servidores efetivos do CRAS, fazem as entregas. Nós não temos participação nenhuma neste processo, eu, nem secretários, nem os nossos vereadores. Também articulamos junto com a comunidade, já conseguimos mais de 600 cestas, final de semana mais de 2 toneladas, um supermercado doou mais de 350. Essa articulação na sociedade civil, nós estamos distribuindo com as entidades que fazem assistência nos bairros com menor índice socioeconômico. Então, teve essa mobilização e que vai continuar para socorrer quem precisa de alimentos. Além disso, alguns segmentos específicos socorremos com ajuda financeira. Os ambulantes que perderam o ambiente de trabalho, nós socorremos com ajuda financeira para ajudar a subsistência, né, as suas necessidades básicas. Toda a população da faixa familiar socioeconômica abaixo de 3 salários, nós concedemos perdão ou não, dispensamos o pagamento das despesas de água e esgoto no mês de abril e no mês de maio. Também alguns profissionais da educação que não têm contrato permanente, nós permitimos a possibilidade deles fazerem adiantamento. Hoje está sendo estudado na Câmara um projeto de lei para a gente entregar para as famílias de alunos da rede municipal R$100 por criança de creche e R$60 por criança de EMEI, IMEF e UEJA, que é alfabetização de adulto. E estamos estudando, e provavelmente a semana que vem vamos encaminhar para a Câmara 2 projetos de lei para reduzir as burocracias na direção da Lei de Liberdade Econômica, para conceder prazos maiores às licenças prévias, para permitir que determinados estabelecimentos, determinadas atividades retomem com alvará provisório, um conjunto de medidas que nós estamos estudando dentro do nosso departamento para encaminhar projeto de lei para a Câmara já a semana que vem, pensando na retomada com força e com agilidade. Senhor Isaías, pegando carona, exatamente o que o senhor acabou de dizer aí, São José dos Campos chegou a decretar a reabertura parcial aí do comércio, mas foi barrado. Jacareí, como o senhor já está pensando aí no futuro também, pensa na reabertura já? Olha, a reabertura precisa ser planejada já, porque o governador sinalizou, não sabemos ainda objetivamente quais serão as diretrizes, mas pelo menos 2 apontamentos foram feitos, e nós estamos, não só eu, como prefeito de Jacareí, mas à frente da Codivap, a Associação dos Municípios do Vale, também 5 cidades do Alto Tietê, tentando, junto com o governo, construir coletivamente essa saída para a nossa região. Sempre defendemos que não pode ser uma decisão de um município, que deve ser uma decisão da região como um todo, porque tem realmente reflexo em todas as cidades, e nós queremos sim esse espaço de diálogo construtivo, de abertura, para conhecermos de forma mais aprofundada os dados, nos convencermos de tal e tal decisão, mas cada prefeitura pode, no seu campo de atuação, facilitar as coisas para aqueles que retomarão, e se Deus quiser, já a partir de 11 de maio. Essa saída, esse retorno a algumas atividades que já não se justificam estarem impedidas do seu funcionamento, tem que ser construída coletivamente. Setor econômico, governo do estado e governos municipais. E prefeito, caso São José consiga aí, judicialmente recorrer e reabrir o comércio, como isso poderia afetar Jacareí? O senhor acredita que poderia haver aí uma migração das pessoas aí de Jacareí para São José? Ou essa reabertura poderia, na sua opinião, acarretar, aumentar os números de coronavírus em São José e também nas outras cidades da região? Falando aí intermunicipalmente, como é que Jacareí conversa com São José e as outras cidades aqui do Vale do Paraíba para tomar essa decisão aí em conjunto, né? Olha, na hipótese de São José dos Campos conseguir no Tribunal de Justiça revisão da liminar concedida, nós
Eu, prefeito, o Felício, prefeito, Ortiz, prefeito de Taubaté, Fernando, prefeito de Caçapava e outros que queiram, precisamos ir ao governo do Estado para que o governo do Estado construa, junto com essas prefeituras, uma saída regional. Ou a saída pelo convencimento de São José dos Campos, ou uma saída pela antecipação dessa abertura, desde que seja para a região como toda. A pior decisão é a abertura unilateral. Isso a gente precisa evitar, exatamente pelos fatores que você relacionou. Não tem como municipalizar o vírus, não tem como isolar as populações, somos uma região já conurbada e, portanto, decisões dessa magnitude não podem se dar estritamente no âmbito municipal. E São José dos Campos teve o êxito de questionar, de pedir, de criticar a tomada de decisão do governo. Isso a gente não pode desmerecer, mas São José dos Campos tem que, no momento em que cassou a liminar, se dispor a conversar com o governo do Estado, junto com as demais prefeituras, para que a gente, em conjunto, encontre uma saída. A pior hipótese é a decisão unilateral de um município. A segunda pior hipótese é o enfrentamento, a divergência ou essa quebra de braço entre o governo estadual e o governo municipal. Nós temos que esgotar todas as possibilidades de construirmos juntos, governo do Estado, governos municipais, uma saída regional. Perfeito, senhor prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Nós agradecemos demais a sua participação mais uma vez aqui no Abre Aspas da SP Rio Mais e desejamos, claro, sempre muita sorte ao senhor e a todos os prefeitos, que o senhor citou um ponto absolutamente imprescindível: existir união em bem da população. Nós agradecemos muito a sua participação no Abre Aspas desta quinta-feira. Eu que agradeço e traduziria essa sua sorte como prudência e paciência. Esperamos todos. Muito obrigado, senhor prefeito.